então, a Saúde Digital UFSC, a DAPS, por essa oportunidade, então, de estar falando sobre esse tema tão importante aqui hoje, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre as síndromes hipertensivas da gestação, o manejo clínico na APS. Então, o meu nome é Camila, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou médica de família, fiz minha residência pela Escola de Saúde Pública da Prefeitura Municipal de Florianópolis, tenho pós-graduação também em preceptoria em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e atuo na APS já há 8 anos, principalmente na saúde pública, mas também na saúde suplementar. E desde o ano passado eu faço parte, então, da equipe multidisciplinar do Ambulatório de Atenção Especializada em Gestantes e Crianças de Alto Risco do Hospital e Maternidade Teresa Ramos, em Lages, Santa Catarina. Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre os objetivos, então, dessa web palestra de hoje, né? Então, a gente quer abordar um pouco sobre o cenário epidemiológico das síndromes hipertensivas da gestação, fazer uma revisão também das definições dessas síndromes, né? Abordar a questão do rastreamento do risco e do diagnóstico precoce de pré-eclâmpsia e falar um pouco mais com foco no manejo na APS, de como a gente faz para manejar essas síndromes e até onde é possível a gente manter esse segmento exclusivo só na atenção primária, né? Quando a gente deve encaminhar a gestante para ambulatório de gestação de alto risco e como a gente fazer o manejo inicial de situações de gravidade enquanto a gente aguarda a remoção da paciente para o serviço de atenção terciária. Então, iniciando agora pela parte do cenário epidemiológico, né? Então, as síndromes hipertensivas da gestação, no Brasil, elas acometem de 5% a 10% das gestações, sendo a incidência de pré-eclâmpsia 1,5% e de eclâmpsia 0,5%. E nos últimos anos, a gente tem tido um aumento da incidência de todos os distúrbios hipertensivos da gestação, por alguns fatos, e principalmente pela crescente incidência de sobrepeso e obesidade, e também porque as gravidezes têm ocorrido em idade mais avançada e, consequentemente, a gente tem um número maior de gestantes com hipertensão arterial crônica também, né? No mundo, a gente tem de 10% a 15% das mortes maternas diretas relacionadas à pré-eclâmpsia. E 99% dessas mortes, elas ocorrem em países de baixa renda. Então, as taxas de morbidade e mortalidade materna relacionadas às síndromes hipertensivas da gravidez, elas tendem a ser bem maiores em países, então, de baixa e média renda, quando comparados aos países de alta renda. No Brasil, em relação à morbimortalidade materna, as síndromes hipertensivas da gravidez, elas são a principal causa de morte materna, e a gente sempre tem que pensar também nesse conceito do near miss, que a cada morte materna, a gente tem por trás aproximadamente de 20 a 30 mulheres adicionais que sofreram complicações graves, que não chegaram a ter o desfecho de morte, mas que tiveram complicações graves, seja para a mãe, ou para o feto, ou para o bebê, né? E a gente sabe, então, também que o atraso na conduta dos pacientes com doença hipertensiva da gravidez favorece a evolução para essas formas graves. E a gente também sabe que a maioria das mortes por pré-eclâmpsia e eclâmpsia, elas são evitáveis quando as mulheres têm acesso a um cuidado de qualidade, um cuidado efetivo, e isso acaba prevenindo as complicações e os casos graves. Então, em relação a, não só então a gente tem as morbimortalidades maternas, mas também perinatais, né? E também estão relacionadas às síndromes hipertensivas. Elas são a maior causa de prematuridade no Brasil. A pré-eclâmpsia ela aumenta em 8 vezes o risco de parto prematuro e também tem relação com outros desfechos perinatais desfavoráveis, como óbito fetal, restrição de crescimento fetal, morte neonatal, e a gente sabe também, então, que de 9% a 20% das mortes perinatais, elas também estão diretamente relacionadas às síndromes hipertensivas da gravidez. Aqui nesse gráfico, a gente tem, então, o cenário da mortalidade materna em Santa Catarina nos últimos 20 anos. E a gente consegue ver que a gente tem uma média no estado, desses últimos 20 anos, uma média de mais ou menos 32 óbitos maternos por ano. Mas a gente teve um pico bem importante, né, nessa mortalidade materna no ano de 2021, que foi mais da metade dessas mortes maternas foram relacionadas a Covid-19, né, sendo que esse gráfico ele é relacionado às mortes maternas por todas as causas, tá? E depois de 2021, os anos seguintes tiveram uma redução novamente
das mortes maternas. Mas a gente tem um caso, um dado muito preocupante de que o ano de 2024 teve um aumento importante das mortes maternas, foi um aumento de quase 50% em relação aos números de 2023. Então, isso acende um alerta muito importante, né, que a gente precisa estabelecer medidas para modificar esse cenário. E a gente sabe, então, que em 2024 também, no nosso estado, as síndromes hipertensivas da gestação foram a segunda maior causa de morte materna. Então, a gente precisa pensar em estratégias para modificar esse cenário de mortalidade materna, de morbidade, e também esse foco também deve acontecer em relação às síndromes hipertensivas. A gente também precisa falar sobre um recorte importante, que é o recorte racial e também de imigração. A gente tem dados de que as mulheres negras são as que mais sofrem com pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia, são as que apresentam também desfechos perinatais mais desfavoráveis, são aquelas mais atingidas pela mortalidade materna, e a razão de mortalidade materna também é maior dentre as mulheres indígenas. E também, dentre aqueles óbitos ali de 2024, de mortes maternas de 2024, nos 43 óbitos, 4 deles foram de mulheres imigrantes. Eram 2 mulheres vindas do Haiti, uma da Venezuela e uma da Angola. Então, isso traz um recorte importante de que são grupos também de maior risco, né? E que a gente precisa instituir também medidas de combate a racismo e xenofobia institucional. A gente precisa reduzir as iniquidades de acesso à saúde, né? E precisamos ter atenção especial para esses grupos que têm maior risco, né? Então, pode ser que esses grupos precisem, às vezes, de um tempo maior de consulta, às vezes de consultas mais frequentes de pré-natal. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para aqueles grupos que apresentam maior risco. Então, a gente precisa refletir, né, como melhorar esse cenário de mortalidade materna e perinatal relacionado às síndromes hipertensivas. E como que a gente consegue fazer isso, né? Então, o portal de boas práticas do Instituto Oswaldo Cruz, ele traz 10 passos de recomendação de cuidados obstétricos para buscar a redução dessa mortalidade materna, né? E desses 10 passos, 2 deles têm relação com as síndromes hipertensivas da gestação. Então, ali a questão de instituir ações de prevenção, identificação das síndromes durante o pré-natal e a gente ter um diagnóstico precoce, um tratamento oportuno e adequado dessas síndromes na gestação. Então, isso faz parte desses 10 passos para redução da morbimortalidade materna. Então, essas ações para redução dessas complicações, elas precisam acontecer em todos os níveis de saúde, né? Todos os níveis de atenção, na atenção primária, secundária, terciária, e a gente precisa ter protocolos que sejam baseados em boas evidências e que tenham foco em 3 questões principais, né? Então, a prevenção da pré-eclâmpsia. Então, a gente precisa rastrear todas as gestantes para fatores de risco de pré-eclâmpsia e indicar medidas de profilaxia quando tiver indicação, né? Então, atividade física, o AS, o cálcio, sendo que agora o cálcio é para todas as gestantes já, né? Um foco também no diagnóstico precoce de pré-eclâmpsia, então a menor suspeita precisa ser sempre investigada. E a gente precisa também buscar evitar a evolução para formas graves. Então, fazer um rigoroso controle da pressão arterial, ampliar o uso do sulfato de magnésio quando tem indicação e buscar a resolução da gestação da forma que for mais adequada. Sempre levando em conta, claro, os riscos da mãe, do feto, mas também buscando evitar uma prematuridade desnecessária. Então, agora a gente vai fazer um pouco da revisão do que são as síndromes hipertensivas da gestação. Então, iniciando pela hipertensão arterial crônica, a definição, então, é quando é uma hipertensão já diagnosticada antes da gravidez ou que ela foi diagnosticada antes de 20 semanas de gestação. Aqueles casos também que a hipertensão surgiu durante a gestação e persistiu por mais de 12 semanas do pós-parto, também vão ser diagnosticadas como hipertensas crônicas. E a definição de valores a pressão arterial, então, maior ou igual a 140/90, em pelo menos 2 medidas, com um intervalo mínimo de 4 horas. A gente tem tido uma tendência a mudanças nessas diretrizes de hipertensão arterial no mundo, né? As diretrizes americanas já consideram a hipertensão APA maior ou igual a 130/80, diretrizes europeias
ainda mantém ali o valor de 140 por 90, mas já considera ali o conceito de IPA elevada, quando tem valores entre 120 por 70 e 139 por 89, e a gente tem uma previsão de uma nova diretriz brasileira de hipertensão para esse ano, que está sendo elaborada pelas sociedades de cardiologia, de nefrologia e de hipertensão, então pode ser que venha novidades também nesses conceitos, nessa nova diretriz brasileira, mas a gente precisa levar em conta não só esse valor já da PA maior ou igual a 140 por 90, mas aqueles casos também de gestantes que iniciam o pré-natal já com uma pressão arterial limítrofe. Então, o normal no início da gestação é que os níveis da pressão arterial eles caiam, né? E quando isso não acontece, isso já deve acender um alerta ali para o profissional que está acompanhando essa paciente de que ela pode ter uma falha nesses seus mecanismos regulatórios, né? E ela pode, então, ter uma chance aumentada aí de desenvolver hipertensão ao longo da gestação, maior risco para pré-eclâmpsia também. Então, a gente precisa prestar atenção e acompanhar mais de perto essas gestantes que começam pré-natal com pressão limítrofe também. Em relação, então, à hipertensão gestacional, é aquela hipertensão, então, que ela ocorre após 20 semanas e pode ocorrer, então, durante a gestação, o parto ou o puerpério, uma mulher que era previamente normotensa, né? E nesses casos da hipertensão gestacional não teve ainda desenvolvimento de proteinúria ou lesão de órgão-alvo. O valor considerado também é a PA ali maior ou igual a 140 por 90, em pelo menos 2 medidas, com intervalo mínimo de 4 horas. E a gente precisa prestar uma atenção especial nessas mulheres que desenvolvem hipertensão gestacional, porque cerca de 1/4 delas vai evoluir para a eclâmpsia. E a definição, então, da pré-eclâmpsia é quando ocorre, então, essa hipertensão a partir das 20 semanas, também durante a gestação, o parto ou o puerpério, numa mulher que era previamente normotensa, mas que tem outros fatores associados. Então, ou a presença de proteinúria, ou um sinal de lesão de órgão-alvo, que seja queda de plaquetas, disfunção hepática, disfunção renal, edema pulmonar, iminência de eclâmpsia, ou ainda sinais de comprometimento placentário, então que já apresente ali restrição de crescimento fetal ou alterações na Doppler velocimetria. A pré-eclâmpsia ela é uma síndrome multifatorial, multissistêmica, a fisiopatologia dela ainda não é completamente conhecida, né? Então continua sendo ainda um desafio na prática clínica, né? E existem os casos, então, então ainda falando da pré-eclâmpsia, a gente presta atenção também que a maioria dos casos eles são de início tardio, geralmente com idade gestacional ali maior ou igual a 34 semanas, a pré-eclâmpsia precoce ela é menos comum, e esses valores ali que a gente apresentou no slide anterior, ali de pontos de corte de plaquetas, de função hepática, de creatinina, esses valores tiveram mudanças nos protocolos mais recentes para ser considerado, então, parâmetros mais rigorosos para antecipar o diagnóstico e fazer uma melhor assistência mesmo em casos limítrofes. Existem, então, os casos também das hipertensas crônicas na gestação que evoluem com uma pré-eclâmpsia sobreposta. Então, o conceito seria de um surgimento ou uma piora de uma proteinúria já de base, um aumento de pelo menos 3 vezes, também a partir de 20 semanas, ou quando tem a necessidade de associação de antihipertensivo ou aumento das doses iniciais, também a gente considera uma pré-eclâmpsia sobreposta, ou se teve o surgimento de alguma lesão de órgão-alvo. A gente também precisa de uma atenção especial, porque as gestantes hipertensas, mais ou menos de 13% até 40% delas vão evoluir com pré-eclâmpsia, então é um número bem significativo, né? E elas precisam de um acompanhamento diferenciado. A eclâmpsia, ela é, então, definida como uma manifestação grave da pré-eclâmpsia, quando ocorre, então, uma crise convulsiva, tônico-clônica, generalizada, ou coma durante a gestação, ou parto ou puerpério, na ausência de outras condições que possam justificar isso. Então, não havendo epilepsia, uso de drogas ou outras situações. E a síndrome HELP, ela também é uma manifestação de gravidade da pré-eclâmpsia e que daí já está ocorrendo, então, hemólise, necrose hepatocelular e uma plaquetopenia já bem mais importante. Os sintomas não costumam ser exuberantes, podem ser facilmente confundíveis com outras condições de saúde e, na verdade, o ideal é que a gente diagnostique a síndrome HELP antes de ela apresentar sintomas clínicos.
E é importante a gente saber disso também, porque 15% dos casos também podem evoluir com eclâmpsia, e a confirmação da síndrome HELP é através de exames laboratoriais. Então, a plaquetopenia é a alteração mais precoce que ocorre, as plaquetas, então, elas ficam ali abaixo de 100 mil, a desidrogenase lática, que é um marcador, então, de hemólise, né, ele está acima de 600, bilirrubinas acima de 1,2 e TGO ou TGP acima de 70. Então, esse quadro aqui, ele é do projeto Todas as Mães Importam, do Hospital Albert Einstein, e eu achei interessante trazer ele aqui para ter esse comparativo, então, das diferentes síndromes hipertensivas da gestação. É importante a gente saber definir e diferenciar esses casos, não é só por uma questão teórica, mas porque realmente cada síndrome vai ter uma atenção diferenciada e uma conduta diferenciada. E a gente vê muitas definições equivocadas nos encaminhamentos que a gente recebe aqui no ambulatório, e isso faz muita diferença para iniciar as intervenções, né? Então é importante a gente ter bem definida essas síndromes, o que é cada uma e as suas definições e os seus posteriores tratamentos, né? Então, agora a gente trazendo já mais especificamente a abordagem no pré-natal da PS, das síndromes hipertensivas, a gente precisa lembrar, então, de que todas as pacientes, então, precisam, claro, medir a pressão arterial, mas, além disso, a gente precisa registrar esses valores, né? Em todas as consultas de pré-natal e na consulta pré-concepcional também, se for possível ocorrer. Quando a gente não tem uma guita apropriada, a gente pode utilizar tabelas de correção do valor da pressão arterial de acordo com a circunferência braquial da paciente, né? E é muito importante, então, ressaltar essa questão do registro, porque as faltas de registro em caderneta de gestante, em prontuários, são algumas das principais fragilidades que são identificadas nas investigações de óbito feitas pelos comitês aqui do nosso estado. Então, é muito importante, além da gente fazer uma boa assistência, que a gente registre tudo isso, né? Porque isso vai fazer diferença não só por questão de investigação, mas também por questão de quando a gestante vai buscar atendimento em outros locais, né? Que aquilo tudo esteja registrado na caderneta dela para ficar mais fácil essa assistência quando ela precisar buscar um serviço de emergência ou buscar atendimento em outro local, né? Agora, em relação às pacientes com hipertensão crônica, a gente precisa ter um cuidado especial nas consultas de pré-natal. Então, sempre que possível, que ocorra uma consulta pré-concepcional, mas se não for possível, ali logo no iniciozinho do pré-natal, que a gente avalie qual medicação que essa gestante está utilizando, e em geral vai ser preciso fazer a substituição do antihipertensivo, né? Mais para frente a gente vai falar sobre as medicações indicadas na gestação. As hipertensas crônicas, então, elas também precisam ter uma avaliação de função renal e de proteinúria ali no início do pré-natal, para a gente ver se ela já tem uma lesão de órgão-alvo ali de base, né, para caso isso se modifique mais para frente, a gente saber se é uma pré-eclâmpsia sobreposta ou não, ou se já era uma alteração prévia, né, e o acompanhamento com ultrassom obstétrico, ele também é diferenciado nessas pacientes. Então, a partir de 24 semanas, tem indicação de ultrassom obstétrico mensal para a gente avaliar principalmente o crescimento fetal, porque as gestantes hipertensas crônicas, elas têm um risco de restrição de crescimento fetal 40% maior. E quando a gente consegue fazer essa detecção precoce da restrição de crescimento, isso pode reduzir até 20% o risco de morte fetal. Então, é muito importante esse acompanhamento específico nas hipertensas crônicas. E a frequência das consultas de pré-natal também vai ser um pouco mais frequente, né? Então, as consultas mensais até 28 semanas, quinzenais entre 28 e 34 semanas, e passar a ser semanais a partir de 34 semanas. Claro que isso vai ser individualizado, né? Depender de cada caso. Algumas pacientes vão precisar, às vezes, de acompanhamentos mais frequentes, né? E sempre que tiver algum aumento da dose de antihipertensivo ou surgir uma suspeita de pré-eclâmpsia, alguma questão que precisa encaminhar essa gestante para um serviço de emergência, a gente sempre precisa pactuar com essa paciente um retorno depois dessa liberação, né? E no máximo uma semana. Então, algumas gestantes vão precisar realmente de acompanhamento ainda mais frequente do que esse ali recomendado. E em relação à predição de pré-eclâmpsia, isso é um grande desafio na prática clínica, né, por vários motivos. Então, porque a fisiopatologia ainda não é bem compreendida, porque ela pode ter várias formas clínicas, porque os fatores de risco também eles mudam de acordo com as populações. Então, ainda é algo difícil. A gente não tem até hoje
um único teste ou um conjunto de teste que consiga prever todos os casos que vão evoluir para pré-eclâmpsia. Mas o que a gente tem de consenso, então, até o momento, é que a gente precisa, então, rastrear todas as gestantes para risco de pré-eclâmpsia por marcadores clínicos. A gente já vai falar um pouquinho mais adiante quais são esses marcadores. Quando esses marcadores forem negativos, se houver a disponibilidade, tem a indicação de fazer ali a determinação do índice de pulsatividade da artéria uterina entre 11 e 14 semanas. Existem também alguns testes combinados que envolvem marcadores bioquímicos, mas eles ainda têm muitas limitações, tanto de acesso, como de custo, como também de sensibilidade. Então, a recomendação atual ainda é manter realmente esse rastreamento por marcadores clínicos para todas e, nos casos negativos, avaliar a pulsatividade ali da artéria uterina se for possível. Então, aqui a gente tem quais são os marcadores clínicos, né, para a gente fazer esse rastreamento de pré-eclâmpsia. Então, a gente tem fatores de alto risco e de moderado risco. Os fatores de alto risco, então, casos de pré-eclâmpsia em gestação anterior, gestação múltipla, obesidade, hipertensão crônica, diabetes mellitus tipo 1 ou 2, doença renal, algumas doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, pós-reprodução assistida, que a gente tem tido bastante casos ultimamente, né? E os fatores de moderado risco, então aquelas mulheres que nunca tiveram nenhum parto, histórico familiar de pré-eclâmpsia, baixo nível socioeconômico, etnia afrodescendente, idade maior ou igual a 35 anos, um histórico pessoal da gestante de baixo peso ao nascer, gravidez prévia que tenha ocorrido algum desfecho desfavorável ou um intervalo maior que 10 anos desde a última gestação. Então, se a gestante ela apresentar pelo menos um fator de alto risco ou pelo menos 2 fatores de moderado risco, ela vai ter indicação de iniciar medidas de prevenção de pré-eclâmpsia. Então, essas medidas de prevenção são essa tríade que a gente precisa sempre lembrar, que é a atividade física, o AS e o cálcio. Então, agora falando especificamente sobre cada um, a atividade física, então, ela é recomendada para todas as gestantes, né, desde que não tenha nenhuma contraindicação ali no caso. A atividade física consegue reduzir os riscos de desenvolver hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, e o recomendável é pelo menos 140 minutos por semana de uma atividade de intensidade moderada. Então, pode ser uma caminhada mais rápida, uma academia com treino de resistência, bicicleta estacionária ali com esforço moderado, hidroginástica, alguma coisa que consiga encaixar na rotina dessa gestante, né? Desde que, claro, não tenha contraindicação. Em relação ao cálcio, então, já desde o início do ano, pela nota técnica do Ministério da Saúde, a gente já tem a recomendação de cálcio para todas as gestantes, né? Porque a gente tem uma população de baixa ingesta aqui no nosso país, e o cálcio ele pode reduzir a incidência de pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional e parto prematuro. E a dose recomendada, então, que a gente tem na farmácia básica é o carbonato de cálcio de 1.250 mg, que tem 500 mg de cálcio elementar, então usar 2 comprimidos ao dia. É importante a gente usar a medicação junto com a refeição e com pelo menos 2 horas ali de distância da tomada do ferro. Então, é uma sugestão usar os 2 comprimidos à noite, com um copo de leite, mas pode ser dividido também em 2 tomadas, desde que tenha esses cuidados ali da distância do ferro e da refeição, né? Em casos que a gestante não tolerou carbonato de cálcio ou que pode ter algum problema de absorção, pode ser considerado o citrato de cálcio. E o cálcio ele tem indicação, então, de iniciar a partir de 12 semanas e manter até o parto. E em relação ao AS, a gente vai indicar ele, então, para aquelas mulheres que apresentaram um risco aumentado para pré-eclâmpsia ali no rastreamento, seja clínico ou pela avaliação do índice de pulsatividade da artéria uterina, né? Então, essas mulheres com alto risco vão ter indicação, então, também do cálcio. O cálcio, ele pode, então, reduzir a incidência de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, de morte perinatal, de restrição de crescimento intrauterino também. A dose recomendada, então, é de 100 mg, um comprimido à noite, e a indicação é também começar a partir de 12 semanas, ali junto com o cálcio, e o ideal é que seja iniciado até 16 semanas. A idade gestacional máxima para iniciar, que pode ser iniciado o AS,
existem controvérsias na literatura. Alguns estudos trazem que o máximo é até 20 semanas, outros trazem até 28 semanas. De qualquer forma, o que a gente tem consenso é que, se tiver qualquer suspeita de pré-eclâmpsia já instalada, não pode ser iniciado o AS, e o seu efeito de profilaxia ele vai ser máximo quanto mais precoce for iniciado. Então, o ideal realmente é que seja iniciado ali até as 16 semanas. É importante a gente suspender, então, o AS a partir de 36 semanas, e sempre que, se a gestante já tiver em uso da medicação e receber um diagnóstico de pré-eclâmpsia, tem indicação, então, de suspender o AS. E é muito importante a gente ressaltar essa questão do início, da idade gestacional para início dessas medidas de prevenção, porque geralmente o momento oportuno ele vai ser na atenção primária, né, o momento de iniciar essas medidas. Até porque nem todas as gestantes que têm risco para desenvolver pré-eclâmpsia vão fechar critério para encaminhar para o ambulatório de gestação de alto risco, né? Mas mesmo quando elas têm indicação de encaminhamento, a primeira consulta ali no ambulatório de gestação de alto risco costuma ser em idades gestacionais mais avançadas, acima de 20 semanas, quando aquele momento ali ideal de iniciar o cálcio e o AS já passou, né? Então, por exemplo, aqui no nosso ambulatório, no Hospital Teresa Ramos, a média de idade gestacional que as gestantes chegam para a primeira consulta é entre 20 e 28 semanas. Então, mais de 75%, cerca de 75% das gestantes, elas chegam na primeira consulta com mais de 20 semanas aqui no ambulatório de alto risco. Então, é muito importante a gente fazer esse rastreamento e iniciar essas medidas já na atenção primária, né? Porque é onde vai ter realmente maior efeito de profilaxia quando a gente inicia essas medidas no momento oportuno. Agora, falando um pouco sobre a questão do tratamento antihipertensivo na gestação, o antihipertensivo em si ele não tem um efeito protetor em relação à pré-eclâmpsia, mas ele reduz os riscos de evolução para hipertensão grave ao longo da gestação. Então, a indicação de iniciar o antihipertensivo na gestação é quando a pressão arterial está se mantendo ali maior ou igual a 140/90 de forma persistente. Então, de forma geral, ali começou o controle de pressão arterial, mais de 30% das medidas estão alteradas, vai ter indicação de iniciar, ou se a pressão já está ficando ali mais de 160/110, daí já vai realmente iniciar a medicação, né? A medicação de primeira escolha no Brasil é a metildopa, a dose inicial é de 750 mg por dia, mas a gente pode chegar até 2 gramas por dia, e as doses devem ser divididas, pode ser dividida de 2 até 4 vezes no dia. É importante a gente ressaltar essa questão da dose inicial da metildopa. É muito comum a gente receber aqui no ambulatório pacientes que estão utilizando 1 ou 2 comprimidos de 250, então estão utilizando uma dose abaixo da recomendada para a dose inicial, né? Então, dose inicial da metildopa é 750 mg, que usualmente ali é usado, então, o comprimido de 250 mg a cada 8 horas, né? Mas que pode ser adaptado os horários ali conforme for melhor para a gestante, mas dividido em no mínimo 2 tomadas, e dose inicial mínima é de 750 mg. Quando então a metildopa ela já está em dose máxima e ainda não teve o controle da pressão, ou não é possível utilizar a metildopa, a nossa segunda opção de medicamento é o amlodipino ou o nifedipino. E se ainda assim precisar associar mais algum antihipertensivo, ou por algum motivo não foi possível usar alguma das opções anteriores, a terceira opção medicamentosa então vai ser ou a hidralazina ou beta-bloqueadores, que os mais recomendados atualmente seria o carvedilol ou o metoprolol. Em relação aos antihipertensivos contraindicados na gestação, os inibidores de enzima conversora da angiotensina, os IECAs, como o captopril, enalapril, os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, como a losartana, né? E os inibidores diretos da renina, como a lisquireno, eles são contraindicados na gestação, eles têm associação com anormalidades da formação dos rins fetais, quando eles são utilizados ali a partir do segundo trimestre. Então, a gente precisa sempre substituir as medicações, se a gestante está utilizando alguma dessas medicações, logo no início da gestação ou antes, quando ocorrer uma consulta pré-concepcional. É importante a gente tranquilizar as gestantes que essas medicações não são teratogênicas, mas são fetotóxicas, e se por acaso elas utilizaram por um período ali no primeiro trimestre, isso não vai ter riscos associados de malformação.
mas essas medicações precisam sim ser substituídas por as outras opções que a gente comentou anteriormente, né? Então, aqui a gente tem a tabela das medicações, então, que são recomendadas de uso preferencial na gestação, os antihipertensivos. Então, lembrando que de primeira escolha a gente tem a metidopa, né? Segunda escolha seriam os bloqueadores de canal de cálcio, nifedipino ou amlodipino. E como terceira opção, a hidralazina ou com os beta-bloqueadores metoprolol ou carvedilol. Lembrando que a hidralazina ela entra ali como droga de terceira opção, porque ela via oral é um hipotensor mais fraco. E então, essas gestantes que estão em tratamento antihipertensivo, a gente precisa ficar controlando, né, continuar o controle da pressão arterial e continuar registrando essas medidas para a gente ver se está sendo atingidas as metas de tratamento, né? E a meta de tratamento, então, é manter a pressão sistólica ali entre 110 e 139 e a diastólica entre 80 e 85. Principalmente manter essa média ali da pressão diastólica por volta de 85, que isso vai reduzir os riscos de picos sistólicos, diastólicos ao longo da gestação. Se por acaso a pressão diastólica estiver ali menor que 80, tem recomendação da gente reduzir a dose do antihipertensivo. Então, nas gestantes que estão em terapia antihipertensiva, a gente deve evitar também baixar demais essa pressão, ficar ali abaixo de 110 por 80, porque isso também pode aumentar o risco de restrição de crescimento fetal. Então, gestante em tratamento antihipertensivo, a pressão não deve ficar nem alta demais, nem baixa demais. A gente tem que manter nessa média ali da diastólica por volta de 85. E agora a gente aborda quando que a gente deve encaminhar, então, essas pacientes com síndromes hipertensivas para acompanhar em conjunto com o ambulatório de gestação de alto risco, né? Então, os casos de hipertensas crônicas, eles devem ser encaminhados, e os casos que não estão compensados, a gente sugere também encaminhamento à cardiologia. Casos de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia na gestação atual, e se porventura a paciente teve uma história de doença hipertensiva na gestação que teve um desfecho obstétrico ruim, mesmo que não tenha apresentado ainda alterações na gestação atual, ela também tem indicação de acompanhamento. A gente lembra, então, que existe também a ferramenta de apoio que é a teleconsultoria, né, aqui no nosso estado, via a plataforma Saúde Digital UFSC. Em algumas regiões do estado, ela é obrigatória para o encaminhamento ao ambulatório de gestação de alto risco, né, mas em algumas regiões que não é obrigatória, a gente recomenda, porque a teleconsultoria ela pode propiciar essa organização do cuidado e já orientar ali o início das intervenções, quando elas têm indicação, para começar já no momento oportuno, porque a gente sabe que tem um intervalo ali entre o encaminhamento e a chegada na primeira consulta ao ambulatório, né? Então, a teleconsultoria pode fornecer um apoio para a gente não deixar passar aí o momento certo de começar as intervenções e para que essa gestante já chegue também mais organizada, às vezes com os controles, com os exames corretos já na primeira consulta e possa aproveitar melhor já esse primeiro atendimento no ambulatório de alto risco. Então, em relação a essa questão do rastreamento de pré-eclâmpsia, a gente sentiu a necessidade aqui no nosso ambulatório, no Teresa Ramos, de ter uma ferramenta para sistematizar esse rastreamento de pré-eclâmpsia. Então, a gente elaborou esse checklist de prevenção de pré-eclâmpsia, que tem, então, esses dados ali para a gente fazer a checagem dos fatores de risco. Esses fatores de risco, eles são baseados ali nos estudos do Ministério da Saúde, da Rede Brasileira de Estudos da Hipertensão na Gestação. Então, a gente elaborou essa ferramenta para a gente fazer a checagem em todas as gestantes que passam aqui com a gente, para a gente avaliar se aquelas que têm indicação de profilaxia, se elas já iniciaram o AS e o cálcio, com quantas semanas isso foi iniciado, e se ainda não foi iniciado, se a gente pode ainda prescrever aqui no ambulatório. E também aqui consta nessa mesma ferramenta quais os principais parâmetros que a gente tem que ficar acompanhando nessas gestantes que têm um risco aumentado para pré-eclâmpsia. Então, a gente precisa ver se ela está fazendo atividade física, se ela não tem contraindicação, né? Se chegou a iniciar antihipertensivo, qual a medicação e a dose, ver quais são os valores que está se mantendo de pressão arterial, monitorar ganho de peso, se apresentou edema, proteinúria e se apresentou algum sintoma sugestivo de pré-eclâmpsia. Então, a gente sentiu essa necessidade de sistematizar isso e a gente elaborou essa ferramenta de uma forma que ela possa ser utilizada, então, tanto aqui no ambulatório de alto risco, como também na atenção primária.
e a gente está agora num processo para iniciar a difusão dessa ferramenta para atenção primária aqui da nossa região, para que isso seja utilizado, então, não só aqui na atenção especializada, né, mas que possa ajudar nessa sistematização do rastreamento na atenção primária também. Então, dentre esses fatores ali que a gente precisa acompanhar nessas gestantes que têm risco aumentado para pré-eclâmpsia, tem alguns fatores que a gente precisa ver que são sinais de alerta para um diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia. Então, quando ocorre um ganho de peso maior que 1 quilo no intervalo de uma semana, quando surge um edema de instalação súbita, generalizado, que não melhora com repouso, principalmente em mãos, em face, quando a gente tem um incremento de 30 milímetros de Hg na pressão sistólica ou de 15 na diastólica, em relação à última medida, ou quando aparecem também sintomas sugestivos de pré-eclâmpsia, então cefaleia, alterações visuais, dor epigástrica, na presença de qualquer um desses sinais de alerta, a gente precisa encaminhar então a gestante para um serviço de emergência, idealmente um serviço de emergência obstétrica, para realizar um laboratório de rastreamento de pré-eclâmpsia. Então é bem importante isso, a menor suspeita a gente sempre deve investigar. E nesses exames de laboratório de rastreio iniciais, os exames mais importantes que a gente precisa fazer, então, é para avaliar a proteinúria, pode ser através da relação proteinúria-creatinúria em amostra isolada, que é mais fácil, mais rápido de coletar, né? Ou pode ser também por proteinúria de 24 horas. Hemograma com plaquetas, TGO e TGP, desidrogenase lática, creatinina, bilirrubina total e frações, e tem recomendação também de coletar o ácido úrico, ele de forma isolada, não fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Mas ele pode, quando elevado, e confirmar o quadro de pré-eclâmpsia, ele pode estar associado a resultados desfavoráveis. Então, ele é um marcador de gravidade, né? Então, quando a gente tiver alguma suspeita ou a confirmação já do diagnóstico de pré-eclâmpsia, é recomendada a internação da gestante. Após um quadro após uma estabilidade do quadro, pode ser avaliado se vai ser possível intercalar períodos de internação com períodos em casa, mas isso tudo vai depender muito se essa gestante vai apresentar, então, sinais de gravidade ou não. Também precisa ser avaliada ali as condições socioeconômicas, culturais, qual é o grau de entendimento da paciente e dos familiares em relação à situação, né? Qual é a distância também, se ela tem facilidade de acesso a um serviço de emergência, caso seja necessário. Então, se em qualquer um desses critérios ali for identificado algum fator que comprometa essa vigilância adequada, a internação vai se manter necessária. A gente sabe que internações longas são difíceis, né, tanto para a gestante como para os familiares, mas em alguns casos realmente a gente não consegue diminuir esse tempo de internação, né, mas quando é possível, isso sempre é avaliado também. E então, essa indicação da internação ela é importante porque na suspeita ou no diagnóstico da pré-eclâmpsia, o principal objetivo é a prevenção, então, da morbimortalidade materna e perinatal, né? Então, a internação ela vai ser necessária para avaliação de vários fatores, então, para essa orientação da família e dos pacientes em relação ao que é a pré-eclâmpsia, quais são os riscos, o que pode aparecer de complicações, para ser estabelecido, então, um controle pressórico rigoroso, para iniciar ou adequar ali as doses de antihipertensivos, também para fazer os exames laboratoriais com brevidade, né, e ver se ele já tem ali algum marcador sugestivo de síndrome HELP, para poder ser feita também uma avaliação de bem-estar fetal adequada e para ser feita também a prevenção da eclâmpsia. Então, quando a gente tem um diagnóstico firmado de pré-eclâmpsia, o que está recomendado de ser feito, né? Então, a gente precisa reduzir a atividade física, porque isso vai prevenir o aumento da pressão arterial e também isso vai contribuir para melhorar ali o fluxo sanguíneo útero-placentário, né? Para prevenir a hipóxia fetal. É recomendado, então, fazer ultrassons obstétricos com Doppler seriados. A frequência vai depender muito de caso a caso, né? Mas isso é importante para a gente fazer o rastreamento de restrição de crescimento fetal, que isso pode, às vezes, definir uma necessidade de resolução mais breve da gestação, né? E para avaliar os índices de Doppler fluxometria também. E a cardiotocografia também pode ser indicada, a frequência também a critério da obstetrícia.
Então, os exames laboratoriais, eles também precisam ser repetidos com uma certa frequência para avaliar se vai ter alguma deterioração do quadro, né? A frequência, ela vai ser individualizada também, dependendo do caso, mas pelo menos uma vez por semana, ou se acontecer algum evento clínico novo. Então, se teve uma nova crise hipertensiva, se apresentou algum sinal de iminência de eclâmpsia, né? Os exames que vão ser repetidos, então, principalmente o hemograma, a desidrogenase lática, bilirrubina, creatinina, TGO e TGP e ácido úrico. Não tem uma necessidade de ficar fazendo avaliações repetidas da proteinúria, uma vez que já tenha aparecido alteração. E para a gente avaliar o quadro de sugestivo de hemólise, a desidrogenase lática é o marcador que altera mais precocemente. As quedas ali de hemoglobina, e alteração de bilirrubina indireta vão ser alterações mais tardias ou que vão aparecer em casos já mais graves, né? E agora falando um pouco sobre essa medicação tão importante que é o sulfato de magnésio, que ainda não está muito bem disseminado, né, as suas indicações, a sua forma de uso. Então, é a medicação mais importante para a prevenção e o tratamento da eclâmpsia. O tratamento oportuno com o sulfato de magnésio, ele reduz em 57% o risco de ocorrer eclâmpsia e também diminui o risco de morte materna. E ele tem ações, então, anticonvulsivante, ele reduz a pressão intracerebral, mantém o fluxo sanguíneo e também é utilizado para neuroproteção fetal quando o parto vai precisar ocorrer com menos de 32 semanas. O sulfato de magnésio está indicado, então, na gestação, nos casos de iminência de eclâmpsia, de síndrome HELP, casos de pré-eclâmpsia que houve uma deterioração clínica ou laboratorial, e nos casos de crise hipertensiva, mesmo que a gestante esteja sintomática a partir de 20 semanas. Então, no Brasil, o uso do sulfato de magnésio ele ainda é mais comum em serviços de emergência, mas principalmente em serviços hospitalares, né? Mas existe um consenso já nas diretrizes mais atuais de que o início do seu uso ele deve ser feito ainda no local de atendimento primário, porque o atraso no início do tratamento pode levar à gravidade dos quadros, né? Então, o que já se sabe, então, pelos estudos, que se for feita uma administração correta e por uma equipe treinada, a dose de ataque do sulfato de magnésio ela não oferece riscos de intoxicação. Claro que, posteriormente, as doses de manutenção, elas precisam ocorrer em ambiente hospitalar, em local que tem bomba de infusão, porque também precisam de monitorização de vários parâmetros vitais, né? Mas a dose de ataque, ela pode e deve ocorrer no local de atendimento primário. Já existem alguns projetos de capacitações para uso do sulfato de magnésio na atenção primária em alguns municípios brasileiros. Inclusive no nosso estado aqui, Joinville é um desses municípios pioneiros nessa capacitação da atenção primária e também dos serviços de SAMU, de UPAs, porque nos locais que a gente consegue fazer essa capacitação, instituir protocolos e disseminar o uso correto, isso vai proporcionar um tratamento em tempo oportuno, vai reduzir essa demora relacionada ao transporte e até a chegada ao hospital, né? Então, são projetos ainda iniciais, mas que provavelmente vão ser cada vez mais disseminados e a gente precisa disseminar mais isso e falar mais sobre isso, porque isso pode prevenir casos de eclâmpsia, prevenir morte materna, né? Então a gente precisa conversar sobre isso, sobre essa importância de capacitações e protocolos para que o uso dos sulfatos de magnésio seja difundido nos diversos pontos de atenção à gestante. Então, agora falando das condutas em casos mais graves, né, de síndromes hipertensivas, na crise hipertensiva, que é definida então pela pressão sistólica maior ou igual a 160 e ou diastólica maior ou igual a 110, nesses casos que a gestante não apresenta nenhum sintoma, a gente vai avaliar novamente essa pressão depois de 15 minutos e se isso se confirmar, a gente confirma que isso é uma crise hipertensiva. Esses casos a gente sempre precisa investigar e encaminhar então para o serviço de emergência obstétrica para ver se não teve nenhum comprometimento de órgão-alvo, para avaliar como é que está o bem-estar fetal. E nos casos, então, de menos de 20 semanas, o tratamento vai ser com um hipotensor de ação rápida. E nos casos que tem mais de 20 semanas, o tratamento inicial é sempre com sulfato de magnésio. E se a pressão depois ainda persistir alta, vai ter indicação
do hipotensor de ação rápida também. A intenção no tratamento da crise hipertensiva não é normalizar a pressão. O objetivo é manter ali a sistólica entre 140 e 150 e a diastólica entre 90 e 100. E a gente precisa evitar realmente que tenha uma queda brusca da pressão arterial, porque isso acarreta em riscos tanto para a mãe, como de AVC, de infarto, como riscos também para o feto de hipóxia fetal. E nos casos, então, de uma emergência hipertensiva, aí já é um caso em que a gestante está com a pressão ali, a sistólica maior ou igual a 160 e ou a diastólica maior ou igual a 110, e a gestante apresenta sintomas. Então, seja cefaleia, alterações visuais, náuseas, vômitos, dor epigástrica, dor em hipocôndrio. Nesses casos, a gente não vai aguardar 15 minutos para confirmar essa alteração de pressão. O tratamento ele precisa ser imediato. Precisa já ser feito, então, um contato com o SAMU para transferência dessa paciente, para encaminhar para um serviço de emergência obstétrica, e o tratamento é sempre instituir o sulfato o mais rápido possível. Os hipotensores de ação rápida, eles vão ser utilizados posteriormente ao sulfato, se a pressão ainda se mantiver ali fora da meta. Então, é importante isso, sempre que a gestante estiver sintomática, a administração do sulfato sempre precisa vir antes do hipotensor de ação rápida, porque ali, nesse momento, a priorização é evitar que esse quadro evolua para a eclâmpsia. Então, aqui a gente tem as medicações que são recomendadas, então, numa crise de emergência hipertensiva, né? Esses são os hipotensores de ação rápida. Então, lembrando que eles são utilizados sempre gestantes com mais de 20 semanas, o hipotensor sempre vai ser considerado depois que já tenha sido iniciado o sulfato, né? E então as medicações mais utilizadas é a hidralazina endovenosa, né? Ou nifedipino via oral. Lembrando que não deve ser o nifedipino de ação retardada. Como terceira opção tem também o nitroprociato de sódio, mas geralmente se dá preferência ou pela hidralazina ou o nifedipino via oral. E aqui, então, a gente tem os esquemas para sulfatação, né, para prevenção ou tratamento de eclâmpsia. Então, a gente tem dois esquemas principais, que é o esquema de Zuspan e o esquema de Pritchard, sendo que em casos que vai ser necessária a transferência da gestante, em que a sulfatação não está sendo iniciada ali em ambiente hospitalar, é sempre dada preferência para o esquema de Pritchard. E o que a gente estava conversando, então, sobre a questão de dose de ataque do sulfato, que é algo que pode ser avaliado para início em outros pontos de atenção, né, seja em atendimento ali primariamente na atenção primária ou por serviço de emergência. A dose de ataque, então, lembrando que ela não oferece risco de intoxicação, né? A dose de ataque seria, então, 4 gramas ali de sulfato por via endovenosa, feita em bolos, em administração lenta, de 15 a 20 minutos, e priorizado, então, quando essa gestante vai ser transferida depois, esse esquema de Pritchard, que as aplicações posteriores são feitas via intramuscular, que isso facilita ali na questão do transporte, é uma forma mais segura, né? Lembrando, então, que iniciando o sulfato, precisa ser avaliado ali os parâmetros de frequência respiratória, frequência cardíaca, reflexo patelar, e dose de manutenção deve ser já feita idealmente em local que tem bomba de infusão e preferencialmente já em ambiente hospitalar. Mas a dose de ataque, ela pode ser feita no local de atendimento primário, se tiver disponível e se a equipe tiver bem treinada para isso, né? Então, em relação à conduta quando já se instalou então um quadro de eclâmpsia, a gente precisa priorizar algumas questões básicas. Então, precisa ser evitado o trauma por queda, manter a permeabilidade das vias aéreas, garantir o suporte de oxigênio e prevenir a aspiração em casos de vômito. Então, as recomendações é a gente posicionar a gestante ou em decúbito lateral esquerdo ou em maca elevada a 45 graus, com grades laterais para prevenção de queda. A gente precisa fornecer o oxigênio ali nasal, 5 litros por minuto, utilizar a cânula de Guedel se disponível para permeabilidade de via aérea, aspirar secreções, obter prontamente o acesso venoso, 2 acessos calibrosos e fazer o contato com o SAMU 92 para a remoção dessa paciente a um serviço de emergência. E, se disponível, sempre iniciar
o mais rápido possível o sulfato de magnésio e posteriormente, mas isso provavelmente vai ser feito já em um serviço hospitalar, após o início do sulfato de magnésio, se a pressão ainda se mantiver acima de 160 por 110, vai ser avaliado o uso do hipotensor de ação rápida. E em relação, então, à resolução da gestação, os casos, aí vai depender de cada caso de síndrome hipertensiva, né? Os casos que evoluíram com pré-eclâmpsia ou hipertensas crônicas com pré-eclâmpsia sobreposta, é tentar até o máximo que tenha uma conduta expectante até 37 semanas, exceto se acontecer alguma situação de gravidade, que esse parto precisa acontecer antes, né? Então, como exemplo, uma síndrome HELP, eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, uma deterioração laboratorial, alteração de vitalidade fetal, pode ser que esse parto precise ocorrer antes de 37 semanas. É sempre tentado evitar ao máximo a prematuridade, né? Mas alguns casos realmente requerem essa intervenção antes. Mas em casos, então, que evoluíram com pré-eclâmpsia, a partir de 37 semanas, com 37 semanas é realizar o parto sempre. Então, isso é muito importante saber, porque às vezes a gestante não está acompanhando no ambulatório de alto risco, ela não tem essa orientação, às vezes ela perdeu o segmento, então é importante também que na atenção primária a gente tenha essa noção de que quadros que evoluíram para pré-eclâmpsia, 37 semanas precisa ter avaliação no centro obstétrico, né? Em casos que evoluíram com hipertensão gestacional, mas não tiveram pré-eclâmpsia, as indicações de resolução da gestação variam conforme protocolos, então é recomendável individualizar a conduta ali, compartilhando a decisão com a gestante, com seus familiares, considerar os riscos daquele caso específico, né, os riscos para a mãe, os riscos para o feto, e é possível então considerar a resolução da gestação a partir de 37 semanas, e não se recomenda que passe além de 39 semanas e 6 dias. E nos casos, então, de hipertensão crônica que não houve evolução para pré-eclâmpsia sobreposta, vai depender, então, dos níveis pressóricos. Em geral, na hipertensão leve, o parto pode ser considerado com 40 semanas, na hipertensão moderada com 38 semanas e na hipertensão grave com 37 semanas. Claro que isso vai ser individualizado, se tiver qualquer alteração ali de vitalidade fetal, alteração ali com restrição de crescimento fetal, alteração de Doppler, vai ser avaliado então se isso vai precisar ocorrer de forma mais precoce também. A via de parto, de forma geral, é a que for mais segura naquele momento, mas a via vaginal é preferível, tanto no termo como nos prematuros. Os preparos de colo podem ser realizados desde que não tenha nenhum problema ali na vitalidade fetal e se a situação materna permitir também, né? Mas quando ocorrer ali alteração de vitalidade fetal, uma pré-eclâmpsia com deterioração clínica ou laboratorial, ou um colo desfavorável, é preciso considerar realmente daí o parto cesáreo. E em relação aos cuidados de puerpério, as gestantes então que tiveram síndromes hipertensivas na gestação precisam de uma atenção muito importante no puerpério, né? É importante a gente saber que os riscos ali para pré-eclâmpsia, eclâmpsia, HELP continuam nesse momento do puerpério também. Cerca de 30% das gestantes com hipertensão vão evoluir com eclâmpsia depois do parto. Então, a gente precisa fazer um monitoramento bem de perto dessas puérperas. A pressão arterial precisa ser avaliada diariamente depois da alta hospitalar, principalmente nesse período de pico da pressão, que costuma ser ali entre o terceiro e o sexto até o sétimo dia do pós-parto. É importante a gente evitar coisas que possam aumentar ainda mais a pressão, então evitar o uso de anti-inflamatórios, evitar, se tiver indicação de inibir a lactação, evitar medicações como a cabergolina, que também podem aumentar mais a pressão. Se tiver, então, essa indicação de inibir a lactação, fazer somente o enfaixamento das mamas. Aquelas gestantes que forem evoluindo com normalização da pressão arterial, a gente pode ir reduzindo o antihipertensivo de forma gradual. E lembrando que se essa pressão arterial persistir alta após 12 semanas e era uma paciente que não sabia ainda que era hipertensa, se isso ocorrer, a gente vai fazer o diagnóstico de hipertensão arterial crônica, né? E naquelas gestantes que já sabiam que eram hipertensas, que já usavam medicações antes da gravidez, a gente tenta retomar os esquemas de medicamento que ela já usava antes, desde que não tenha nenhuma contraindicação na amamentação.
E se a gestante ela teve pré-eclâmpsia durante a gestação, a gente precisa esclarecer para ela que ela tem um risco futuro, né, para doenças cardiovasculares, metabólicas, renais, e por isso é importante estabelecer ali medidas de prevenção. E sem a gente esquecer também da questão de planejamento familiar, que é tão importante de abordar todo ao longo do pré-natal também, mas principalmente no puerpério, né? E nas gestantes que tiveram síndromes hipertensivas, a gente tenta priorizar métodos contraceptivos que sejam de longa duração, como por exemplo o DIU de cobre, né? Evitar antipertensivos com doses de estrogênio, principalmente doses altas de estrogênio, mas claro, individualizar cada caso, mas a gente não pode esquecer de abordar isso, né? Então, concluindo essa nossa conversa de hoje, diante então dessas medidas que a gente precisa estabelecer para qualificar o nosso pré-natal na PS e, consequentemente, a gente ter maior impacto na redução ali da mortalidade materna e perinatal, algumas coisas que a gente destaca assim, então, de resumo, né? Hipertensas crônicas precisam de um acompanhamento pré-natal diferenciado, a gente precisa fazer o rastreamento de forma sistematizada para risco de pré-eclâmpsia para todas as gestantes e iniciar em tempo oportuno as medidas de profilaxia quando tiver indicação. A gente precisa buscar um diagnóstico correto e precoce da pré-eclâmpsia e das suas manifestações graves, instituir os tratamentos adequados em momento oportuno, encaminhar para um ambulatório de alto risco quando tiver indicação, não esquecer do segmento do puerpério, que também é muito importante, e os riscos continuam ali no puerpério também, né? E a gente precisa conversar sobre essa questão de capacitação das equipes da PS e criar protocolos para abordagem rápida e correta das emergências hipertensivas na gestação, principalmente em relação ao uso do sulfato de magnésio, né? Então seria isso, tá? Obrigada pela atenção de todos. Agora acho que a gente tem alguns minutinhos para perguntas, né? Camila, muito obrigado pela tua apresentação. Eu deixei o tempo correr, a gente passou um pouquinho do horário já são 4 horas, mas como estava todo mundo te elogiando e agradecendo pela tua fala aqui no bate-papo, realmente acho que ela foi muito correta e muito oportuna, tudo que você falou aqui. Está todo mundo te dando os parabéns. Depois você consegue acompanhar ali no bate-papo. E tivemos algumas perguntas, Camila, que eu quero ir passando para você, para a gente ir respondendo, tá? A primeira pergunta veio da Milena Assunção. Ela questionou o seguinte: suspende o AS no final da 36ª semana? Teve uma outra pessoa no bate-papo que acabou respondendo para ela, tá? Foi a Camila Leôncio Modesto. Ela colocou sempre suspender com 36 semanas ou se tiver diagnóstico confirmado de pré-eclâmpsia. Mas bem, quero passar a pergunta para você para que também você possa responder ou talvez até complementar a resposta da tua charada, Camila, que acabou respondendo ali no chat, tá? Isso, mas é isso mesmo. A gente tem a indicação formal de, então, suspender com 36 semanas, mas antes, em qualquer momento, se a gestante já está em uso e foi diagnosticada ou houve uma suspeita de pré-eclâmpsia, a gente precisa suspender. Perfeito. A Milena, que fez a primeira pergunta, ela fez uma outra pergunta agora aqui no bate-papo. No início da 36ª ou no final da 36ª? No início mesmo, pode ser no início. Tá, perfeito. Obrigado, viu? Porque precisa ter um tempo ali, desculpa, que precisa ter um tempo ali da suspensão da medicação até o provável, às vezes precisa resolver a gestação ali por volta de 37 semanas, né? Então precisa ter um tempo ali dessa suspensão até a ocorrência do parto, né? Mas claro, também em casos que o parto vai ocorrer antes, isso também vai ser avaliado para suspender a medicação antes, né? Perfeito. A Milena já agradeceu você ali. Bem, a Tati também colocou, para as unidades que possuem apenas o carbonato de cálcio em combinação com a vitamina D, a orientação de dosagem permanece a mesma descrita na nota técnica número 251 de 2024? Pode manter a mesma dose, tá? Em geral, as doses de vitamina D que vem junto com o carbonato de cálcio são doses mais baixas, né? Então, não tem problema de ser essa formulação associada. É importante realmente que chegue ali na dose determinada do carbonato de cálcio, né? Claro, só avaliar se por acaso tiver algum risco de intoxicação por vitamina D, mas isso em geral ocorre quando são doses muito altas de vitamina D ou se a paciente já estava em uso
de medicação de vitamina D isolada antes, né? Mas, de forma geral, a gente pode manter a associação. Bom, excelente, Camila. Dani Borges pediu para encaminhar o modelo de checklist. Bem, eu não sei, Camila, se tem alguma forma de encaminhar, se o documento está em algum lugar que dê para disponibilizar, mas também só ressaltando para todo mundo, gente, que a web de hoje está sendo gravada, a gente vai disponibilizar a gravação depois dentro do STT e também no canal do YouTube do Núcleo, basta vocês procurarem no YouTube por Saúde Digital UFSC, que vocês vão encontrar a gravação dessa webconferência, provavelmente no início da próxima semana, tá, gente? A gente vai fazer uma edição da web e depois disponibiliza a gravação. Mas, Camila, eu não sei se tem alguma outra forma de compartilhar também o material. Sim, a gente não tem isso disponível assim nenhuma página pública até o momento, mas caso junto com o material da web a gente possa anexar também o modelo do checklist, a gente pode colocar junto também, se for possível. É possível, Camila, eu só vou pedir se tu puderes depois encaminhar para a gente o material, porque daí a gente coloca junto com a apresentação quando for disponibilizar a gravação, sem problema. Tá joia. Vamos lá, mais perguntas. A Samantha, ela gostaria que você descrevesse sobre o uso de AS e cálcio em gestantes. E aí, Camila, eu queria aproveitar essa pergunta para colocar uma pergunta minha aqui junto, que foi uma questão que me veio na sua apresentação. Existe resistência por parte das gestantes em relação ao uso de AS e cálcio de forma profilática para prevenção de pré-eclâmpsia? Isso é uma questão. Existe resistência por parte dos profissionais na prescrição? E aí, como que você acredita que a gente consegue superar esses limites, né, de resistência, tanto por parte da gestante, quanto por parte dos profissionais na prescrição? Uhum. Então, em relação, iniciando assim da parte nossa dos profissionais, né, acho que essa resistência tem diminuído, mas ainda acontece, né, então acho que principalmente em questões de insegurança, de iniciar ali na atenção primária, muitas vezes assim já vai avaliar ali que a gestante vai precisar encaminhar para o ambulatório de alto risco, vai deixar que essa conduta seja feita lá no ambulatório, mas é importante a gente destacar que a gente não deve adiar esse início, né, então ali a partir de 12 semanas tem indicação, ele deve ser iniciado. Acho que essa resistência dos profissionais tem diminuído, principalmente depois dessa nota técnica do Ministério da Saúde e que a Secretaria de Estado também fez uma nota técnica do cálcio, né? Então, acho que isso tem diminuído e o uso tem se difundido mais. Mas, realmente, às vezes a gente ainda observa alguns casos assim que foi visto que tinha risco e ainda não foi prescrito, né? Mas é importante a gente superar essa barreira e realmente não ter resistência a isso. Se tiver alguma dúvida, precisar de suporte, a gente tem a plataforma de teleconsultoria, que não é só para casos de gestantes de alto risco, é para todos os casos, né? Então, mesmo o pré-natal de baixo, médio risco, os casos podem ser discutidos por ali e as dúvidas podem ser retiradas por ali também, né? Em relação às gestantes, de forma geral, eu não vejo muita resistência em relação ao uso da medicação, mas vejo muita falta de informação sobre por que elas têm que usar esses remédios. Então, é muito comum as gestantes acharem que o cálcio é só mais uma vitamina, que não é uma coisa necessária, e muitas vezes elas não sabem que ele é voltado realmente para a prevenção de hipertensão, de pré-eclâmpsia, que pode ter um desfecho importante no caso dela, né? Então, acho que falta realmente da nossa parte orientação para as pacientes do porquê que elas precisam usar essas medicações, né? E acho que o que pode acontecer às vezes assim, tem intolerância ao AS, acho que é mais raro, tem, claro, alguns casos às vezes que a gestante apresenta algum sangramento, alguma coisa que a gente acaba tendo que suspender, mas é mais raro. É mais comum ter, às vezes, alguma intolerância ao uso do cálcio, principalmente sintomas gástricos, mas a gente geralmente tenta contornar com alguma medicação ali voltada realmente para proteção gástrica, se for necessário. Muitas vezes conversando com a gestante sobre a importância do que aquilo vai fazer, né? Por que usar o cálcio é importante, às vezes ela consegue passar por isso e encarar a medicação, né? E às vezes realmente ali a sugestão de usar as medicações no período da noite, com um copo de leite, junto da refeição, isso também pode minimizar os sintomas, né? Então, acho que o principal é realmente a gente orientar bem essa gestante do porquê que ela precisa usar as medicações
e quando tiver algum problema ali, também em relação ao carbonato de cálcio, se às vezes realmente não conseguir utilizar, a gente pode tentar também o citrato de cálcio, né? Ele não é uma medicação tão acessível, mas pode ser avaliado também dependendo do caso. Perfeito, Camila. Vamos lá. Gisele, na rotina pré-natal de gestante hipertensa sem suspeita de pré-eclâmpsia, quais exames devem ser solicitados na rotina, além dos básicos? Nas gestantes hipertensas crônicas, ali como a gente tinha falado, é creatinina e função renal, creatinina e proteinúria, né? É muito importante para a gente ver se essa gestante já tem alguma lesão de órgão-alvo de base, né? Até porque se ela for evoluir ali com sinais sugestivos de pré-eclâmpsia mais para frente, a gente fizer essa nova proteinúria, a gente tem que ter um valor de base para saber se esse valor aumentou, se ela já tinha proteinúria antes ou não, né? Então, é importante gestantes hipertensas crônicas, ali nos exames de primeiro trimestre, coletar também creatinina e proteinúria também, que pode ser a relação proteinúria-creatinúria em amostra isolada, que é mais fácil, né, de coletar, ou também a proteinúria de 24 horas. E em alguns casos também a gente vai individualizar, né? Se às vezes a gestante tem algum sinal ali de lesão de órgão-alvo de olho, às vezes avaliar o exame de fundo de olho, se tiver já algum acometimento cardíaco, às vezes vai precisar também fazer um ecocardiograma, né? Então daí isso vai ser mais individualizado. Mas função renal, creatinina e avaliação de proteinúria para todas. Muito bem. A Marta, qual a periodicidade da rotina laboratorial específica para gestantes hipertensas que estão mantendo controle e sem comprometimentos com a medicação durante a gestação? Então, se ela não está apresentando ali nenhum sinal sugestivo de pré-eclâmpsia, a gente não precisa fazer isso de forma rotineira, né? Realmente, os laboratórios ali de rastreamento vai ser se surgir algum sinal sugestivo. Então, ali, se tiver algum aumento súbito da pressão arterial, precisar de ajuste de medicação antihipertensiva, surgir edema, surgir algum sintoma sugestivo de pré-eclâmpsia, né? Ou ali a questão também de sintomas visuais, sintomas de cefaleia, alguma coisa assim que a gente suspeite, aí a gente deve encaminhar, né? Mas, de forma geral, assim, se não está apresentando nenhuma outra alteração, a gente não tem outros exames para ficar fazendo assim de rotina, realmente se surgir uma situação de suspeita. Certo. E a última pergunta que a gente recebeu no bate-papo, da Carla. Primeiro, ela te dando os parabéns, Camila, maravilhoso. Você vai ver que tem mais parabéns chegando, todo mundo te elogiando. Realmente está sendo uma web muito elogiada aqui no bate-papo. E ela coloca, em relação ao sulfato de magnésio, o gluconato de cálcio tem necessidade de ser providenciado para ser usado na atenção primária à saúde, uma vez que a manutenção só é realizada no serviço de emergência hospitalar? E ela complementa, falo no caso de reversão, se necessário. Uhum. Então, sim, nos casos onde os municípios instituírem protocolos, né, precisa ter, então, além do sulfato de magnésio, o gluconato de cálcio, que é o antídoto, né, a dose de ataque, ela não gera intoxicação, mas pode acontecer, assim, situações de exceção em que o transporte vai demorar muito, pode ser, às vezes, necessário uma dose adicional do sulfato de magnésio até a remoção dessa paciente. Então, nos protocolos realmente consta que precisa ter o gluconato de cálcio por uma questão de segurança, né? E mesmo iniciando ali a dose de ataque, se for possível fazer monitoramento de frequência cardíaca, respiratória, reflexo patelar, isso se mantém importante. Então, ainda assim, é importante ter a medicação, sim, porque existem, assim, casos muito raros, mas que a gestante pode ter uma insuficiência renal e, às vezes, uma dose menor de sulfato de magnésio já faz ela não conseguir processar a medicação, né, pela questão renal. Então, é importante, sim, todos os protocolos que têm o sulfato de magnésio tem que ter o gluconato de cálcio ali do lado também. Muito bem. Não temos mais perguntas no bate-papo, nosso horário também já está adiantado daquilo que está combinado com a nossa palestrante. Camila, mais uma vez quero te agradecer pela tua disponibilidade, pela
pela forma tão didática que você conseguiu aprofundar, trabalhar um tema que tem muito conteúdo, né? Você preparou bastante conteúdo. Penso, e assim, você já é da casa, já esteve conosco semana passada, está conosco essa semana, mas acho que a gente precisa te ouvir mais, Camila. Em outros momentos, acho que você é um ótimo nome para a gente poder aproveitar outros conteúdos ou aprofundar temas aqui que estão, que perpassam o tema que a gente está abordando nessas webs, né, com você. A gente teve mais de 130 pontos conectados na web, realmente foi um sucesso, muita gente elogiando a atividade. Então, te agradecer, Camila, agradecer o pessoal da DAPS, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, pela indicação do seu nome, por ser nosso parceiro aí na organização dessa atividade também. Agradecer todo mundo que esteve conectado conosco, lembrando que a gravação dessa atividade vai ficar disponibilizada no STT e no nosso canal do YouTube, para que vocês possam rever a apresentação e compartilhar também com seus colegas que porventura não conseguiram participar da atividade ao vivo hoje conosco, tá bom? Camila, quero deixar a palavra aberta para você, agora para você poder encerrar a atividade, para você aprofundar algum tema, falar mais alguma questão importante sobre o tema, ou simplesmente para se despedir da atividade de hoje, Camila. Fique à vontade. Joia. Muito obrigada, então, Mick, a ti, né, pelo apoio aqui, agradecer a DAPS, então, pelo convite, por essa oportunidade também, ao espaço, né, da Saúde Digital UFSC, e a todo mundo que esteve presente com a gente nessa web palestra, participou, acompanhou, fez perguntas, né, acho que é realmente a gente falando mais sobre esses assuntos e capacitando a PS que a gente vai fortalecer a nossa atenção primária, né, que é o ponto inicial de todos os pacientes, né, e a gente precisa trabalhar para isso, né, para ter uma PS forte e resolutiva. Então, muito obrigada pela oportunidade, tá? E até a próxima. Muito obrigado, Camila. Um obrigado para todo mundo. Desejo um ótimo restinho de quarta-feira, uma ótima semana. Nos encontramos nas próximas atividades de teleeducação aqui do Núcleo de Saúde Digital UFSC. Gente, um abraço, até mais. Tchau, até mais. Obrigada.